Aqui, ó Deus, reunidos no teu nome, ó Pai, para agradecer a tudo que tu tem feito, Senhor, em nossa vida. Obrigada, Senhor, pelo dia que tu nos concedeste. E agora, ó Pai, te agradeço por esta noite. Que tu possas, ó Deus, estar aqui presente conosco, ó Deus, abençoando, para que o teu reino seja engrandecido, ó Pai. Ser com cada irmão aqui presente, ó Deus, que tu possas abençoar a vida de cada um deles, ó Deus. Também, ó Deus, já te agradecemos pela recuperação da irmã Quitéria, ó Pai. É muito bom revê-la, novamente com saúde e nos recebendo na sua residência. Que tu possas, Senhor, estar abençoando este lar. Em nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Vamos abrir nossas Bíblias ainda de pé. Primeiro livro de João, primeira carta de João, 5, do 1 ao 6. Amém? Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Amém. Pode sentar. Vamos louvar o hino 449. Ousados com firmeza, ó crentes, proclamai as novas salvadoras do amor eterno Pai, que pra salvar rebelde seu Filho ofereceu, o qual sofreu a morte pra resgatar o réu. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e céu.
da corrupção, pregando as boas novas de luz e salvação. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertar da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crente, sem cessar a pregoar o seu amor sem par, anunciar com sede e com ardor a terra e ao amor, com Cristo. Amém. Nesse momento vamos ter uma participação. Eu vou pedir para o HCA dar esse início. Muito bem. Manuel já sabe, né? Edson, 439. Jorge também, pode ver. 439, é conhecido esse. É oração pela pátria. Oração pela pátria. Quatro e nove. É. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é porque o meu amor, que o meu Deus de céus a graça, te dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer o Evangelho nessa terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temos servir, ou ficar a pátria salvar, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. A RNCN agora está com a oportunidade.
É o quê? Sim, sim. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto gozo da luz. Só com Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre deste louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos excelsa, graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivem seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Pois o irmão Jorge também está com um pouquinho. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Fico muito honrada, né, com a presença dos irmãos, do pastor, né, o qual a gente ama demais, né? Tem um espaço no coração de todos os membros da família, né, e juntamente com os irmãos, né? A irmã Damiana, é um prazer recebê-la, né, o irmão Emanuel, e a irmã, né, que eu passo por lá, a irmã Carmen, sempre falo com ela, e obrigada a todos. E aquela querida também que está ali sentada, né? Não vou dizer nome, citar, mas estamos gratos pela presença de todos. Aqui estou, irmãos, agradecendo, né, por mais uma bênção que Deus tem feito na família Silva, né? Que foi a restauração da minha mãe. A minha mãe caiu aqui em casa, passou por uma cirurgia no braço, e tendo ela, pela cirurgia foi um sucesso, mas seguido da cirurgia ela ficou com uma dificuldade de respiração. A respiração dela ficou muito baixa, e que o médico disse que por conta disso ela não poderia ter alta. E quando ali a gente chega, todos os dias a gente ia, a família, graças a Deus, reunida ali, orando, pedindo a Deus. Edinho, né, que é uma bênção também, meu esposo, meus filhos, meus irmãos que não estão aqui, né, mas são umas bênçãos também, nos ajudou bastante. E ali se encontrava minha mãe
Quando a gente chegava aqui em casa, realmente a barra era difícil, porque tudo lembra ela, né? E quando a gente chegava, a gente não conseguia dormir e nem viver direito, só queria estar lá. Quando a gente estava lá, não podia entrar, porque tinha um horário de visita, né? Bem restrito, e a gente tinha que dividir com a família, ali na UTI. Mas, irmãos, para a honra e glória do Senhor, nós estamos de posse e vitória. E minha mãe disse, minha filha, eu não vou mais conseguir fazer certas coisas, não sei o quê. Realmente, ela, gradativamente, né, ela está fazendo ainda fisioterapia, mas acredita em Deus, né, que ela vai ficar melhor do que já está. Ela já agou uma planta que ela tanto ama, o hobby dela, e realmente ficou pendências de algumas coisas, mas Deus vai suprir. Mamãe, quero te dizer nesta noite que o Deus que honra toda a nossa família e todos que estão aqui presentes, vai lhe honrar mais e mais. Amém. Acredite, tão somente tenha fé em Deus, Amém. que Deus vai agir. E o agir de Deus é tremendo na sua vida. E aqui, irmãos, para não deixar só em minhas palavras, né, vou deixar aqui vou deixar primeiras crônicas, né, 15 e 57, que diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, o que nos conforta é isso, né? Que Deus está acima de tudo. Né? E as obras também, porque Deus disse que a obra, né, a fé sem obras são mortas. Né? E as obras que a gente faz, Deus se agrada, não é verdade? Então, assim, seja qual for a obra, um cântico, né, como aconteceu aqui, como a pregação do pastor, que logo em seguida vai existir, que sempre é uma bênção. Aprendo muito com a pregação do pastor Gilmar. E, enfim, toda ajuda, Deus está presente. Mais uma vez, a família Silva está de posse de vitória. E estou feliz hoje. Estou feliz demais. E venho agradecendo a Deus todos os dias. Não só pela minha mãe, mas por todos os membros da nossa família. Amém. Que Deus possa nos ajudar com ricas bênçãos do céu e que Deus possa abençoar a igreja, a primeira igreja batista, o qual eu fui batizada com o pastor Gilmar e meu esposo também tivemos a honra, né, de ser batizada por ele. E isso, e a gente está fazendo assim, ó. E é isso também, né? E é um prazer imenso, né? São obras valiosas, minha mãe também, na nossa vida, que fica registrado, viu, pastor? Fica registrado os momentos. Então, que Deus possa derramar bênçãos sem medidas na primeira igreja batista do Jordão. Agradeço a Deus a oportunidade. Amém. E a todos também. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Uma boa noite. E quanto ao testemunho, minha esposa já falou tudo, né? Já foi bem esclarecido. Há um agradecimento a Deus por essas obras maravilhosas que tem feito nas nossas vidas, livramento de coisas piores. E que também é um prazer estar aqui com vocês novamente, pastor Gilmar, e ali foi realmente o primeiro passo. Fui batizado também, como nós fomos, e para mim é um prazer muito grande. Estamos participando de outra igreja, mas o Deus é o mesmo. Nós não esquecemos também de orar por vocês, que vocês também oram por nós. Amém. Amém. Então, para não ficar só na minha palavra, eu vou abrir aqui no livro de Tiago, a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2, e fala assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência.
Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, e sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós vos faltar de sabedoria, peça a Deus que Ele vos dá sem passar em rosto. É o único que dá e não passa em rosto. Amém? E que mais adiante diz que nós temos a fé, uma fé pura, verdadeira. Não aquela semelhante à onda do mar, onde o vento leva para um lado e para o outro, sem realmente direção e sem objetivo nenhum. Então a fé tem que ser perfeita, acima de tudo. Essa passagem da Bíblia fala sobre adversidades, coisas que nós passamos no dia a dia. Mas a palavra-chave sobre isso é a fé. A fé é a palavra-chave que nós possamos estar em nossos corações para que nós possamos vencer essas dificuldades existentes no dia a dia das nossas vidas. Amém? Amém. E eu agradeço a oportunidade. Amém. O irmão Edson agora está com oportunidade. Dia número 1, eu já queria agradecer ao nosso Deus por esse culto, que é sempre uma bênção, né, irmão? Quando a irmã diz assim, mas a gente pode ir para lá, pode, a casa está aberta, sempre vai ficar, certo? E a família Silva está aqui para agradecer também, já agradecendo a vinda de hoje, que venha mais vezes amanhã, depois, sempre que a igreja puder, nossa casa está aberta. Mas eu não vou, Charlene já falou quase tudo, mas então foi isso aí que Charlene falou que nós passamos. Mas o povo de Deus é assim mesmo. A família, a Silva não é diferente da família de Gilmar, da família Luiz, da família José, né? A gente briga, a gente sofre, a gente dá as mãos, a gente chora, a gente ora junto e briga também, porque toda família tem um rem-rem, como a gente diz, né? Mas na hora H, na hora da precisão, na hora de oração, nós estamos presentes. E então, irmão, foi tudo isso que Charlene falou que lhe passou. Muito sofrimento, ficamos sem dormir, fiquei dias e mais dias no hospital, todo ficou, se não me engano, foram 14 dias no hospital, não é fácil. Mas tem só que agradecer ao nosso Deus pela vitória. E a vitória tem sido aos poucos, como o nosso Deus quer. Aos poucos a gente está vendo, e eu dizia, não vou mais andar. Aí dizia, vai, eu não vou mais engaguar minhas cantinhas, vai. E graças a Deus ela está fazendo tudo isso. Um dia está mais cansadinha, outro dia está mais viva, vai ali, vai lá. Tá. Mas, Lil, eu vou deixar um versículo para você, para terminar a nossa palavra, que eu já vejo. É muito assim, xerida, já disse. Aí então, eu vou deixar aqui o versículo para ler, que está em Salmo, versículo 37, Salmo 37, 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor segurou a tua mão. Amém. E Ele tem feito isso. E foi... Não só na sua mão, mas na nossa também. Amém. Glória a Deus. Ele segurou e continua segurado na tua mão. Estamos fracos, mas o nosso Deus é forte. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. É muita alegria, né? A gente saber das aflições que passamos nessa vida, mas temos um Deus forte e poderoso, né? Onde podemos confiar e seremos ali confortados e teremos a posse da vitória, né? A gente não entende o trabalho de Deus na nossa vida, nunca sabe o que Ele quer. Não entende quando Ele coloca um nosso numa enfermidade, num hospital, e até guardar, né? Nos entristecemos em ver o nosso sofrendo, mas ali Deus sabe todas as coisas, né? E somos gratas a Deus por isso.
Eu agora quero convidar as crianças, né, que elas querem participar também. Eu fiquei sentada por muito tempo. Não sei quem ia lá, quem não ia, não sei nada. Sei que minha família estava lá, disseram. Fiquei muito mal, eu nasci de novo. Eu dizia, doutor, eu vou ficar na cadeira de roda. Isso vai não, você vai ficar curado. Graças a Deus, né? Mas me deixe andar. Jesus disse, esse mundo terá aflição. Embora isso. Vai cantar qual? Pode me dizer o nome? Mas canta lá com ela, com três. Lá com três da gente. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado. Decidi dar larga tudo e parar. Desconhece tais culturas, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, ele está vendo. Colha todas as suas lágrimas e manda te falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém. Eu convido a irmã Damiana agora para nos levar uma oração. E logo após o pastor Gilmar está com a oportunidade para nos fazer a mensagem. Oremos. Maravilhoso Deus, louvado e agradecido seja o teu santo nome, Pai. Te agradecemos pelo privilégio de podermos estarmos aqui na casa dos teus servos, para te agradecer as muitas bênçãos que tu tens derramado sobre este lar, sobre a vida da tua serva, a irmã Quitéria e toda a sua família. Te agradecemos pela tua palavra, que vai ser proclamada neste momento, Deus, através da tua mensagem trazida pelo teu servo pastor Gilmar, pelos louvores que foram entoados ao teu nome. Te agradecemos pela vida de cada servo e serva tua aqui, te agradecemos pela vida dessas crianças e te pedimos, Senhor, que continue derramando as tuas bênçãos sobre a vida de cada um presente aqui, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do nosso Brasil, Senhor Deus, sobre a vida da família brasileira, Senhor Deus, especialmente a família cristã. Continua conosco, nos dirigindo em tudo, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que vive e reina hoje e para todos sempre. Amém. Amém.
Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 13. E antes dessa leitura, eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui na residência do casal Edson, Quitéria. Agradecemos pela vida de Jorge, de Charlene, por todos que fazem aqui esta família. Deus continue abençoando os que residem aqui, os que moram em outras localidades, mas que sejam ricamente abençoados por Deus. Todos abriram 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Durante alguns minutos, nós iremos fazer uma reflexão com o tema As Verdades Reveladas do Amor. E quando nós falamos a respeito do amor, quando nós lemos sobre o amor dentro da palavra de Deus, nós estamos falando da própria essência de Deus. Há um versículo que diz: Deus é amor. Então, quando falamos sobre amor, estamos falando daquilo que é intrínseco, próprio de Deus. E é importante destacar que Satanás não tem este sentimento. É um sentimento próprio, exclusivo de Deus. Satanás, ele tem apenas uma aparência, algo que pode aparentar, mas não tem nada a ver com o amor. E aí o tema, as verdades reveladas do amor. E o apóstolo Paulo estava
dizendo isto para uma igreja problemática, que era a igreja de Corinto. De todas as cartas para todas as igrejas, de todas elas, a mais problemática era exatamente a igreja de Corinto. Mas Deus, pela instrumentalidade do apóstolo Paulo, doutrinou, edificou aquela igreja da melhor maneira possível. No versículo 1, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele começa fazendo aqui uma comparação, dizendo o seguinte: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. E aqui ele está falando dos mais diversos idiomas, as línguas dos homens, assim como a língua dos anjos. Nós não sabemos qual a língua dos anjos. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que existe a língua dos homens, os idiomas falados pelos homens. Por exemplo, nós falamos a língua portuguesa. E aqui o apóstolo Paulo diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens, já é o plural, uma quantidade enorme de idiomas, línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. E uma coisa muito interessante: os idiomas, não existe uma hierarquia. Não existe nenhuma língua, nenhum idioma que seja superior a outro idioma. Todos os idiomas, eles foram criados por Deus. Então não há nenhum idioma, nenhuma língua que seja superior a outra língua. Poderíamos até aqui pensar o apóstolo Paulo dizendo a língua dos homens e dos anjos, mas mesmo a língua dos anjos, elas não são superiores às línguas dos homens. E aí ele diz: mas se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. O que é o metal? É um ser animado ou é um ser inanimado? É um ser inanimado. O metal não pensa, não fala e não sente. Portanto, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que aquela pessoa que não ama é como um metal. É como um ser inanimado. Lhe falta aquilo que é fundamental. Repetindo: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como símbolo que retine. Portanto, um ser inanimado que não tem absolutamente nenhum sentimento. E aí o apóstolo Paulo agora ele faz a comparação do amor com as boas obras. E aí o que é que ele diz? E ainda que tivesse o dom de profecia, aliás, versículo 2, ele apresenta um currículo espiritual. O que é que ele diz? E ainda que tivesse o dom de profecia. O dom de profecia é uma realidade espiritual. E conhecesse todos os mistérios, também uma realidade espiritual. E toda a ciência, também uma realidade espiritual. E ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor,
nada seria. Então ele coloca um currículo espiritual de máxima grandeza. Dom de profecia, conhecer os mistérios, conhecer toda a ciência, ter uma fé de transportar os montes. Mas mesmo assim, esse currículo espiritual, sem o amor, não vale nada. Absolutamente nada. É um currículo que falta o principal. Portanto, podemos ter uma vida espiritual dentro de nossas igrejas, mas se faltar o amor, falta o principal. Pode até ter um currículo, mas não tem o principal, que é exatamente o amor. Em 1 Coríntios 13:3, aí então o apóstolo Paulo coloca e faz uma comparação entre as boas obras e o amor. E alguém muitas vezes pode até pensar, toda boa obra que a gente faz, de fato, é motivado pelo amor? É verdade isso? O que é que o apóstolo Paulo diz? E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então alguém pode pensar e ter a convicção aqui, que alguém pode distribuir todos os seus bens e isto não ser uma expressão de amor. A pessoa pode entregar o seu corpo para ser queimado e isto não ser uma expressão do amor. Vamos pensar, durante a Segunda Guerra Mundial, os kamikazes japoneses, que entravam no avião para atingir o alvo, onde o piloto já sabia que morreria. Mas ele estava movido por amor ou ele estava movido por ódio? Mas ele iria dar o seu corpo para ser queimado, mas não motivado pelo amor, mas motivado pelo ódio. Aqueles homens bombas que colocam um cinto cheio de bombas e vai num determinado hotel, faz uma prece e de repente ele explode aquelas bombas e mata não sei quantas pessoas. Eles também estão entregando o seu corpo para ser queimado, mas eles estão fazendo aquilo por amor ou por ódio? Por ódio. Então, nem sempre a distribuição de bens ou a doação do próprio corpo para ser queimado é uma expressão de amor. Quer dizer que os bens ou as boas obras, de um modo geral, seja elas quais forem, não é uma expressão de amor. Isto significa que através das boas obras, muitas pessoas estão enganando, ludibriando outras pessoas. E aquilo não ser uma expressão de amor. E a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo, a palavra de Deus, começa a definir o amor. Do versículo 4 ao versículo 7, nós encontramos a definição do amor. Mas o que é o amor? O amor é o quê? Primeiro, o amor é sofredor. E aí isso bate de frente com aquelas pessoas que dizem que os cristãos não sofrem. O amor é sofredor. E muitas vezes nós, como cristãos, sofremos exatamente pelo sofrimento dos outros, nem muitas vezes pelos nossos próprios sofrimentos.
Mas quando vemos outras pessoas sofrerem, nós também sofremos. Então o amor é sofredor. Quem ama, sofre. Não é uma coisa dissociável. Sofrimento e amor. Quem ama verdadeiramente, sofre. Segundo, o amor é benigno. Portanto, de uma pessoa que tem no seu coração amor, jamais pode se esperar algo que venha prejudicar a outra pessoa ou as outras pessoas. Porque a essência do amor é a benignidade. E por que a benignidade? Porque é a essência de Deus. Deus é benigno. E Deus é amor. Portanto, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. Portanto, uma das características do amor é que uma pessoa pode ter qualquer bem material, seja lá de que valor for. A pessoa que ama não vai invejar. Ah, mas fulano tem uma mansão. Ah, mas fulano tem uma propriedade, um carro importado. Mas quem ama jamais vai invejar aquilo que as pessoas conseguiram através do trabalho, através do suor, do seu rosto. Portanto, o amor não é invejoso. Quem ama não sente inveja do seu próximo, seja do que for. Ah, fulano, ele fez um determinado curso e aí então ele vai ser invejado porque fez esse curso. Não, de maneira nenhuma. Quem ama não é invejoso. O amor não é invejoso. Outra coisa, o amor não se vangloria. Quer se vangloriar? É se achar superior. Quem verdadeiramente ama é uma pessoa humilde. Ele se coloca na condição de quaisquer outras pessoas, sejam elas ricas, sejam elas pobres, sejam elas cultas, sejam elas incultas. Quem na realidade ama se coloca no mesmo pé de igualdade. Nem é superior, nem é inferior àquela pessoa. E não se ensoberbece, é exatamente, vem aqui em sintonia com se vangloriar. Se vangloriar ou se ensoberbecer é exatamente aquela pessoa que se coloca numa posição de superioridade. Mas quem ama se coloca numa posição de igualdade. Nem é superior, nem é inferior a ninguém. O amor não se porta inconvenientemente. Há situações em que as pessoas são tentadas a se portarem, a se comportarem, a agirem inconvenientemente. Mas quem ama sabe o limite. Sabe o limite do que vai fazer e sabe o limite do que vai falar. Portanto, quem ama tem filtro. E para que serve o filtro? Exatamente quando se coloca água, desce a água, mas as impurezas, elas ficam no filtro. E o filtro da vida de um cristão é o Espírito Santo. E aí, quem de fato tem o Espírito Santo agindo em sua vida, ele não se porta, nem se comporta inconvenientemente. Outra coisa, não busca os seus próprios interesses. Veja essa característica do amor, significando o quê? Que muitas vezes nós abrimos mão de determinados sonhos, de determinados projetos, de determinados objetivos, para que outras pessoas sejam realizadas
e conscientemente a pessoa abriu mão de determinadas coisas para que outras alcançassem outros patamares. E isso só é possível mediante o amor. Quem não ama, ele quer se sobrepor às outras pessoas. Meu sonho em primeiro lugar. Não importa como eu vou atingir. Não importa o quanto eu vou gastar e até prejudicar terceiros. Mas eu tenho que alcançar aquilo. Quem ama não busca os seus próprios interesses. Quer dizer que o amor, ele pesa mais do que os nossos próprios sonhos. Isso não quer dizer que nós não tenhamos objetivos e sonhos, mas que em muitas situações, por amor, a gente abre mão daqueles sonhos para que outras pessoas sejam realizadas. E só Deus em nossa vida para nos proporcionar isso. Sem Deus, jamais isso vai ser proporcionado. O amor não se irrita, coisa difícil, porque a gente tem a tentação de se irritar pelas mínimas coisas. Basta ver as pessoas no trânsito. Uma mínima coisa, a pessoa se irrita. Uma mínima coisa. A pessoa, para medir o grau de irritabilidade, dirija. Fique lá no trânsito para ver se realmente a pessoa tem esse controle. Se ele for controlado no trânsito, aí então ele é controlado em todos os lugares. Porque realmente o trânsito é uma prova de fogo. Isso para o pedestre, para o motociclista, para o motorista, para o caminhoneiro, para todos. Realmente é algo que é uma tentação à irritação. E nós estamos vivendo numa época de que as pessoas têm pavio curto. Se irritam com as mínimas coisas. A paciência anda muito longe. A paciência de Jó está muito longe. Outra coisa a respeito do amor, não suspeita mal. Nós amamos os nossos irmãos em Cristo, nós amamos as pessoas, então não suspeitamos mal daquela pessoa. Em 1 Coríntios 13, 6, o apóstolo Paulo diz que o amor não se regozija com a injustiça. O que é se regozijar com a injustiça? Se alegrar com a injustiça. Mas se regozija com a verdade. Portanto, 3 palavras que não podem se separar: amor, justiça e verdade. Quando não há justiça, não há amor e não há verdade. Porque são 3 palavras interligadas: amor, justiça e verdade. Então o amor não se regozija, não se alegra. Ah, fulano foi injustiçado. Boa. Não. A injustiça é o contrário. É o contrário do amor. É o contrário da verdade. Em 1 Coríntios 13, 7, mais uma vez, apresenta como característica do amor o sofrimento. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então veja bem, tudo suporta. O amor é a blindagem, é o revestimento colocado por Deus em nossas vidas para que a gente suporte todas as adversidades, todas as tribulações, todas as aflições. Portanto, Deus, ele coloca uma blindagem. E essa blindagem, ela está dentro de nós mesmos, vinda da parte de Deus.
E quando nós somos blindados com o amor, nós suportamos. Vamos pegar o exemplo principal de alguém que sofreu, blindado, movido pelo amor. Jesus Cristo. Ele suportou a coroa de espinhos, ele suportou a traição de Judas, ele suportou a incredulidade de Tomé, ele suportou a rejeição do seu povo, ele suportou absolutamente tudo. Qual a motivação de Cristo para suportar tudo? O amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Cristo é o exemplo do amor. É o amor corpóreo. É o amor vivo. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E agora nós vamos para um dado importante como revelação do amor. A temporalidade do amor. O amor não tem data de validade. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, a parte A. O amor jamais acaba. Jamais acaba. Portanto, o amor não tem uma data de validade. O amor é para sempre. Porque sentimos aqui e continuaremos a sentir quando chegar no céu. O amor jamais acaba. Temporalidade do amor. A eterna idade. Por quê? Deus é amor e Deus é eterno. Então o amor jamais pode esfriar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não o amor de todos. Mas mesmo assim, o amor destes muitos não acaba, esfria. E há uma diferença muito grande entre esfriar e acabar. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, portanto acabarão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Em 1 Coríntios 13, 11, o apóstolo Paulo fala a maturidade espiritual e a maturidade psicológica. O que é que ele diz? Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Vamos pensar logo a maturidade psicológica. Como é que um adulto vai se comportar como uma criança? E há diferença quando diz que nós devemos ser como crianças na malícia. Porque a criança, ela entrou em contenda com outra, daqui a pouco elas estão fazendo as pazes. Ela não tem malícia. Mas, na maturidade, o que é que diz? Quando eu era menino, eu pensava como menino, mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Portanto, maturidade psicológica. E aqui também uma maturidade espiritual. Por exemplo, uma pessoa faz parte da igreja. Seja qualquer igreja. Aí então alguma coisa foi de encontro ao pensamento daquela pessoa. Aí a pessoa chega e diz, não vou mais para aquela igreja. Porque ela ia para a igreja por causa das pessoas e não por causa de Jesus. Há uma diferença muito grande entre ir para a igreja por causa de Jesus e ir para a igreja por causa de pessoas. Pessoas erram, pessoas falham,
Qual a igreja perfeita? E a igreja somos nós. Nós erramos. Nós somos limitados. Não existe igreja perfeita. Não existe família perfeita. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Nós erramos. Nós pecamos. Então, maturidade cristã. Saber, como Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Não faço parte de uma igreja perfeita, porque a igreja somos nós. E nós não somos perfeitos. Nós temos falhas. E aí então a maturidade cristã. Atingir esse patamar. Que nós somos cristãos por causa de Jesus e não por causa dos irmãos. E porque o irmão erra ou faz isso ou aquilo, eu não vou optar pelo inferno porque o irmão errou. De jeito nenhum. A minha opção é Jesus. Ele sim é perfeito. Eu olho para Jesus. Ele não falha. Ele é fiel. Portanto, maturidade espiritual. E agora, já chegando para o final, 1 Coríntios 13, 12, os irmãos já viram o que é um espelho embaçado. Um espelho de um carro quando está embaçado. Você vê o outro lado, mas sem nitidez. Está embaçado. Precisa desembaçar. E aí o que é que o apóstolo Paulo diz a respeito da nossa vida aqui na terra? Porque agora vemos como por espelho em enigma, um espelho embaçado. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. A nossa vida aqui, ela é embaçada. A gente sabe que a nossa vida é uma maravilha. Apesar de todos os problemas, nós amamos viver. Porque a vida é uma dádiva de Deus. É uma bênção de Deus. Mas a plenitude da vida, uma vida desembaçada, cristalina, nós só viveremos quando chegar no céu. Enquanto nós estivermos aqui na terra, a nossa vida sempre será embaçada, limitada. Ignoramos coisas, não sabemos de tudo. O médico sabe a respeito da medicina, mas ele não sabe do ministério pastoral. Quando morre uma pessoa, não se chama médico, se chama pastor. E por quê? Porque o pastor vai confortar espiritualmente. O médico não tem mais nada a dizer, porque ele cuidava só do corpo. E o pastor, através da palavra de Deus, cuida da alma, cuida do espírito. E aí se chama o pastor, uma cerimônia fúnebre. E quando o pastor consola, não é palavras do pastor, é a palavra de Deus. Então, em tudo nesse mundo, nós sabemos algumas coisas e ignoramos outras. Então, é uma vida embaçada. É uma vida onde a gente sabe que é uma maravilha e que a gente sente que tem algo que a gente vai ver assim como uma lua cheia, plena, linda, ou como o sol nascendo no mar. Ver aquela coisa maravilhosa. A gente sabe disso, mas ainda a gente vê a nossa vida aqui acanhada, ainda sem aquela plenitude. Plenitude só quando a gente chegar no céu. E iremos chegar no céu. É só uma questão de tempo. Uns vão de uma forma, outros vão de outra. Mas todos nós iremos para o céu. E por último, 3 coisas que o apóstolo Paulo fala. 1 Coríntios 13, 3. Agora, pois,
permanecem. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Por que o maior destes é o amor? Porque a gente é instruído para amar aqui e continuaremos amando no céu. No céu a gente não vai precisar mais de fé. Fé por quê? Se a gente já vai estar no céu. Esperança. Esperar mais o quê? Se nós já recebemos a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Então, quando a gente chegar no céu, a gente vai ver a glória de Deus. E aí não vai ser uma glória embaçada. Uma pessoa sem Cristo, se com Cristo a gente tem as nossas limitações, sem Cristo, então, é uma escuridão. Densas trevas. Você pode falar o que falar. A pessoa não entende. Tem que se converter. Tem que ter Cristo no coração para entender essas coisas. E Cristo disse isso para Nicodemos. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? E Nicodemos era um homem religioso. Então, coisas terrestres e coisas celestes. E uma dessas que existe aqui e continuará no céu é exatamente o amor. Portanto, hoje nós podemos ver essas verdades reveladas no amor. E cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, depois pode abrir suas Bíblias com calma, durante o dia, escolher uma hora do dia e, novamente, 1 Coríntios, capítulo 13, e uma orientação importante de traduções. Tem Bíblias onde tem a palavra caridade. Para traduzir a palavra no grego ágape. Essa palavra caridade, ela é pobre de significado. Caridade é você chegar e dar uma esmola. Mas o amor é reconhecer que o seu semelhante, ele tem valor diante de Deus pelo que ele é e não pelo que ele tem ou não tem. Então, em língua portuguesa, a melhor palavra para traduzir ágape é amor. Então, na Bíblia, que tiver caridade, por caridade, coloque amor. Por caridade, coloque amor. Melhor tradução é exatamente a palavra amor. Então, que Deus nos abençoe e que realmente a gente possa ter extraído lições de algo que é a essência de Deus, o amor. Que Deus nos abençoe. Amém. Aqueles que puderem ficar de pé, fiquem e encerraremos com a bênção apostólica. Oremos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as divinas consolações do Teu Santo Espírito estejam sobre nós e sobre todo o Teu povo na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé.